essa questão de política e ética assume uma feição muitíssimo interessante, porque você não pode esquecer que quem lançou a palavra ética como slogan no Brasil foi o PT, nos anos 90, né, quando eles faziam aquelas CPIs espetaculares, né, denunciavam todo mundo, né, tinha lá um vereador levando uma propina e levantava o Zé Dirceu e dizia, isso é um Estado dentro do Estado, né? É o UDN de macacão. Exatamente. Então, eles que levantaram esse negócio e começaram a falar ética, ética, ética. Fizeram até aquele círculo de discussões sobre ética, que convidaram os filósofos, etc., que foi, aliás, uma das conferências, foi o que deu a inspiração do meu livro Jardim das Aflições, a conferência do Zé Américo Mota Peçanha. Quando eu vi aquela série de conferências, eu vi que aquilo ali não era nenhuma investigação séria sobre o problema ético, era apenas o lançamento de um slogan. E esse slogan tinha por finalidade desbancar os partidos existentes e abrir caminho para o PT. O truque era só este. Então, no mesmo tempo onde estavam lançando essa coisa da ética na política e denunciando todo mundo, eles já estavam montando o esquema do Foro de São Paulo, né? Que é, vamos dizer, a central da roubalheira, evidentemente, que conecta, interconecta corrupção, drogas, contrabando, sequestro, chantagem, tudo, tudo. Quer dizer, o Foro de São Paulo é como se fosse, vocês deviam assistir o Agente 86, tinha uma companhia maligna chamada Caos, né? O Foro de São Paulo é a Caos do Agente 86, ela existe aí só para criar confusão e ganhar, né, com o dano generalizado. Então, eles já estavam montando a coisa mais antiética do mundo no mesmo instante onde estavam usando a palavra ética como slogan, né? Então, você vê que a relação entre uma coisa e outra é bastante complexa. Uma palavra pode significar exatamente o contrário. Ética significa o seguinte, vocês param de roubar, que agora só nós roubamos. Que é o monopólio da sacanagem. Só o partido pode roubar, vocês não. Então você pega aqueles corruptos de antigamente, por exemplo, os anões do orçamento, né? Os anões do orçamento eram realmente anões, eles foram substituídos por gigantes do orçamento, tipo Zé Dirceu, né? E o próprio Lula, Dilma, etc., Cerveró, etc., todos são gigantes, né? Mas na época eles faziam tanto barulho em torno dos anões do orçamento que você tinha a impressão que eles eram Al Capone encarnado, quando na verdade, comparado com o pessoal do Foro de São Paulo, são ladrões de galinha, nem de galinha, são ladrões de ovos, né? Não era nem galinha ainda, né? Então foi um gigantesco esquema de corrupção geral montado em cima da propaganda da ética. Então, claro, você vai dizer, mas isso é o suprassumo do maquiavelismo. Quer dizer, você vai usar a ética como pretexto para a sua roubalheira? Eu digo, bom, claro, isso aí é Maquiavel puro, né? Só que é um Maquiavel modulado pelo Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci, ele leu Maquiavel muitíssimo bem, prestou muita atenção e chegou a uma conclusão óbvia. Falou, olha, esse esquema de você subir na vida, enganando todo mundo, né, traindo os seus amigos, vendendo a mãe, tudo, isso é muito complexo para que um indivíduo isolado possa fazer. Para fazer isso precisa uma organização inteira, um partido. E daí ele define o seguinte, o Partido Comunista é o novo príncipe. É? E o PT realizou esse esquema ipsis literis, fielmente. O PT é o Partido Príncipe. Então o Partido Príncipe, ele não tem nenhum mandamento acima dele, a não ser o mandamento de subir na vida. Nós temos que acumular na nossa mão todo o poder existente, sob todas as suas formas, sob todos os pretextos, e por quaisquer meios lícitos ou ilícitos. E, evidentemente, nós não podemos aparecer em público dizendo que vamos fazer isso. Então, nós temos que dizer que vamos fazer exatamente o contrário. Vamos restaurar a ética. Não se pode esquecer que, na mesma época que tinha aquelas CPIs em que o Zé Dirceu, Mercadante e outros brilhavam como restauradores da moralidade, naquela mesma época já existiam duas coisas. Existia o Foro de São Paulo, que foi fundado em 1990, e que já tinha todos os seus planos traçados, e existia o Serviço de Informações Particular do PT, que já funcionava de maneira mais eficiente do que os serviços federais de informação.
Eu mesmo tive a ocasião de investigar pessoalmente isso. Na época, eu vou dizer para vocês, eu estava fazendo um trabalho para a empresa Odebrecht. A Odebrecht me chamou e disse, olha, o nome aqui da empresa está aparecendo em tudo quanto é CPI. Eles nos acusam de coisas que nós nem sabemos o que é. Então você, por favor, tu vai lá, investiga essa porcaria e escreve para nós um relatório do que está acontecendo. Um livro sobre o que está acontecendo. E eu escrevi, e naturalmente a gente tinha uma verba para fazer isso e eu pude contratar alguns pesquisadores. Botei os pesquisadores atrás do quê? Dos agentes do Serviço de Informações petista. E eles entrevistaram alguns, né? Em parte aproveitei isso no relatório, em parte guardei só na minha cabeça. E você viu o seguinte, o PT tinha agentes informantes em tudo quanto é lugar. Empresa privada, repartições federais, né, academias militares, tudo quanto é lugar tinha. E esse pessoal todo trabalhava de graça para o PT. Então era o mesmo sistema da KGB. A KGB tem um núcleo profissional, né, que é enorme, na época eram 700 mil funcionários só dentro da Rússia. E tinha em volta o círculo externo dos colaboradores voluntários entre aspas, que era o quê? Os militantes dos partidos comunistas, que a qualquer momento podiam ser convocados para sair da militância comunista e entrar no trabalho clandestino, trabalho subterrâneo. O livro do Whittaker Chambers, que se chama Witness, conta exatamente como acontece isso. Ele era um militante do Partido Comunista, lá pelas tantas chegou o homem da KGB para ele e disse, agora faz o seguinte, você vai trabalhar no subterrâneo. Então você sai do partido, você dá demonstrações públicas de que rompeu com o partido e você vai trabalhar na espionagem subterrânea. E conta tudo direitinho. E no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então você tinha um monte de gente que não era militante comunista, não era nem militante do PT, nem coisa, mas estava infiltrado aqui e ali, milhares de pessoas. Isto foi a base sobre a qual se construiu mais tarde coisas como o mensalão, o petrolão, etc, etc, etc. Porque ali você tinha o dossiê de todo mundo, então você sabe quem é chantageável e quem não é. Quer dizer, a informação, é claro que é a base de toda ação possível. O sistema de informações, em cima do qual construíram o grande esquema de corrupção depois, já estava sendo montado no mesmo instante em que eles estavam denunciando a corrupção dos anões do orçamento e outros similares. Também, agora você vê empresas como a Odebrecht, por exemplo, envolvida na corrupção deles. Como é que começou isso? É muito simples. Eles chegavam nas CPIs e denunciavam 1001 crimes inexistentes da Odebrecht. Né? Por exemplo, lá o Zé Dirceu apareceu. A Odebrecht desviou não sei quantos milhões do aeroporto que estava construído lá não sei aonde. A Odebrecht jamais construiu o aeroporto da vida. Então aquilo chegava no ouvido dos diretores da Odebrecht e eles ficavam apavorados. Então você vai lá, assusta o cara e depois você chega com a conversa mansa. Não, você nos dá um dinheiro, nós ficamos quietinhos, você oferece até alguma vantagem financeira, você vai corrompendo o empresariado. Tá entendendo? Então é o negócio do Lenin. Fomentar a corrupção e denunciá-la. Eu acho que não tem um grande empresário no Brasil que não tenha sido envolvido nessa coisa. Sempre pelos mesmos métodos. Primeiro você o acusa, você o intimida, e depois você o convida para fazer parte do esquema. É praticamente irresistível. O que é isso aí? Maquiavelismo puro, mas não maquiavelismo na sua versão original, e sim na sua versão Antônio Gramsci, que não é praticado por um indivíduo, mas sim por uma imensa organização. Então, o PT é o partido gramsciano. Ele é uma máquina corruptora, é uma máquina de destruição, para destruir toda a oposição possível, destruir o sistema e se substituir ao sistema. Eu sempre disse isso, eu estudei os documentos internos do partido, eu estudei toda a bibliografia existente que conectava Antônio Gramsci com as ações do PT, e já 15 ou 20 anos atrás eu podia dizer, o PT não é um partido como os outros, ele é um partido gramsciano, revolucionário, ele não vai aceitar a concorrência normal com outros partidos, mas ele vai substituí-los, ele vai ocupar o espaço político inteiro, quer dizer, não é um partido que aceita o rodízio de poder. Uma vez que chegue lá, não vai querer sair nunca mais.
ou ele vai ficar no poder, ou vai colocar os seus aliados. Ou seja, com o nome PT ou com outro nome, vai ser o mesmo grupo. Né? E no fim das contas, o antigo Partido Comunista, sem sombra de dúvida.